Seja bem-vindo ao Bloomberg desta semana. Como é hábito, são meus convidados Nuno Serafim, Diogo Santos Teixeira e Luís Bravo. Aos três sejam bem-vindos, como sempre, ao programa. Antes de começarmos a nossa conversa, olhar para um dos temas que marca a atualidade. Os ministros das Finanças do G7, os 7 países mais industrializados do mundo, estão reunidos em Dresden, na Alemanha. O tema da reunião é o crescimento económico, mas a questão que mais está a preocupar os líderes mundiais é a crise na Grécia. É uma espécie de ensaio para a reunião dos dias 7 e 8 de junho do G7. Na agenda estão os desafios do crescimento económico, mas as questões que mais preocupam são políticas, sobretudo as que nem fazem parte do menu oficial, como a Grécia. If you look at Greece, which is potentially having a little bit of a downward impact on the euro, of course ministers from other countries will be saying that there are risks involved, not just for Europe itself, but also for the global economy if Greece leaves and exits the eurozone. Deve o Reino Unido continuar na União Europeia? É esta a pergunta que David Cameron prometeu levar a referendo. O primeiro-ministro britânico quer também que os parceiros europeus aceitem alterar os tratados. Caso contrário, aumentam as probabilidades de sair da zona euro. As preocupações já chegaram ao outro lado do Atlântico e deverão ser levadas à mesa do G7 pelos norte-americanos. What I worry most about is the accident. And you have moments that come up with all too much frequency where just a miscalculation could lead to the crisis that would be potentially very damaging. Há muitos outros fatores que entram na equação do crescimento económico: a queda dos preços do petróleo, o abrandamento da China, a volatilidade dos mercados financeiros ou o momento em que a Reserva Federal norte-americana vai aumentar as taxas de juro. We're looking towards the end of the third quarter, beginning of the fourth quarter of this year. And one of the biggest impacts could be on emerging markets as people move their capital more domestically because they see that rates are rising there. And therefore, that's why we think that emerging markets are potentially vulnerable going forward. Os bancos centrais têm dado fôlego à economia, mas os analistas são unânimes em dizer que não chega. O que falta, garantem, são as reformas estruturais que em muitos países tardam em chegar. Nuno, e a verdade é que continuam, e pegando na deixa desta peça, tardam em chegar notícias que digam respeito a um acordo, a um consenso entre os parceiros europeus, ou os credores europeus, e a Grécia, embora ontem tenha sido uma notícia que dava conta que a Grécia estaria já a preparar um acordo, a Comissão Europeia veio desmentir e, portanto, está tudo igual, eu diria que há praticamente alguns meses sem alterações, mas olhemos já para a frente e para o mês de junho, que arranca já na próxima semana, e para os pagamentos que a Grécia já veio dizer que não vai conseguir fazer ao FMI. Eu estive a fazer aqui um curto levantamento sobre os países que até hoje nunca pagaram, ou que não pagaram, foram os únicos, e são 3 ao FMI, e temos países como Somália, Sudão e Zimbábue. Poderá ser a Grécia, ou vai ser a Grécia, este quarto país a entrar neste grupo, que eu diria acaba por destoar um pouco perante estes países. Pelo menos no tipo de perfil é completamente diferente. Sim. Geograficamente também, mas... Sim, quer dizer, potencialmente existem todos os riscos para que isso possa acontecer. A Grécia já veio dizer que de facto não tem disponibilidade financeira para cumprir as suas obrigações, nomeadamente com o FMI já na próxima semana, no dia 5 de junho, tem já obrigações bastante avultadas e para as quais não tem disponibilidade de liquidez. Estamos a falar de 1.600 milhões de euros ao FMI e, portanto, temos alguns dias para que isso não aconteça de facto. A única solução será um acordo entre a União Europeia, entre os parceiros, ou os credores, as instituições credoras da Grécia e a Grécia, eventualmente durante o fim de semana. Já existe alguma dificuldade em arranjar palavras para descrever todo este processo, um processo muito errático, que, enfim, não tem bom porto à vista, mas que já teve várias deadlines, já teve várias perspectivas de acordo, perspectivas de desacordo, perspectivas de ruptura, mudança de equipas negociais, enfim, e continuamos aquele acordo interno no Syriza parecia, pelo menos, antecipar um acordo próximo, mas para já... Sim, portanto, sim, e tudo o que parece aqui, de facto, na realidade não é,
e acaba por haver sempre, enfim, um desvio ao plano inicial, pelo menos desde que o Syriza está aos comandos do partido e aos comandos do país, não é? Agora, o que nós, de facto, enfim, estamos a aproximar-nos do epílogo e, de facto, começa a haver aqui situações que podem desencadear o efetivo default por parte da Grécia, nomeadamente com a FMI, que, curiosamente, pode não configurar um default, porque é um default, uma instituição pública e, portanto, algumas agências de rating até já vieram dizer. Portanto, até nessa narrativa estamos num mundo completamente diferente, onde o incumprimento de um país perante instituições ou credores públicos pode não configurar a classificação de um default ou de um incumprimento. Embora isto seja uma questão de semântica. É uma questão de semântica, mas os cenários estão a ser preparados, ou seja, a imprevisibilidade é de facto tão grande que todos os agentes que estão à volta deste e que funcionam neste ecossistema, empresas de agências de rating, reguladores, bancos centrais, já começaram a encontrar ou tentam encontrar alternativas e saídas para uma situação que é obviamente delicada e para os quais, e aqui é que é a minha maior preocupação, os mercados e os investidores não têm olhado com a atenção desejada. O que eu acho é que, e a minha sensação é que os investidores estão demasiado relaxados sobre o impacto que um default da Grécia pode ter. Embora um default da Grécia, enfim, que pode não ser um default, porque é uma instituição pública, não configura a imediata saída da Grécia da zona euro. A Grécia pode configurar, nem sequer está previsto nos regulamentos da própria zona euro. Agora, o que eu acho é que esse acontecimento pode provocar ou pode desencadear uma onda de acontecimentos, sendo que os riscos financeiros para as entidades privadas estão obviamente limitados, com exceção das instituições públicas que são os credores, mas que, enfim, têm capacidade de financiamento quase ilimitada, que é o Banco Central Europeu, o FMI e a própria União Europeia. E, portanto, os riscos financeiros estão muito concentrados na própria Grécia. E, portanto, as instituições públicas e as instituições públicas têm acesso à liquidez, portanto, têm um problema mais ou menos resolvido, têm um embaraço entre mãos, mas não haverá grande disrupção nos mercados, e os investidores privados estão mais ou menos protegidos, pelo menos nesta fase. Agora, o que eu acho que vai acontecer é desencadear uma nova dinâmica de organização política, e é de facto um facto completamente novo que põe em retrospectiva a reversibilidade, que era algo que não estava previsto, da saída do euro ou de um país da zona euro de incumprir, não é? Ou seja, se tirarmos a semântica e excluirmos a semântica desta equação, a verdade é que é um incumprimento. E, portanto, é aí que eu acho que reside o maior risco, que é o risco de reversibilidade, é o risco de um acontecimento que não era expectável e é um aumento dos riscos políticos e, e por sua vez, depois dos riscos financeiros para as outras entidades, para todas as entidades que estão envolvidas, nomeadamente para os países que estão, enfim, numa situação bastante frágil, como é o caso de Portugal, como é o caso, enfim, da Irlanda, Espanha, enfim, está numa situação, num patamar relativamente diferente, mas eu acho que estamos longe de dizer de forma muito segura que isto não vai causar um alargamento de spreads, embora limitado, porque, enfim, hoje em dia o Banco Central Europeu também tem algumas armas que não tinha há alguns anos atrás ou há uns meses atrás, mas estes riscos existem e, portanto, nós não conseguimos majorar nem quantificar o quanto é que os spreads vão alargar e qual vai ser a capacidade das instituições europeias perante o facto, pós-facto, de atuarem e de conterem a crise. Diogo, e há sempre a questão, e pegando neste, não sei se concordas com este relaxamento de que o Nuno falava em relação aos investidores sobre um cenário futuro da Grécia, mas há sempre a questão da confiança e por muito que não se queira, haja ou não semântica, haja ou não um default, mesmo que seja ao Fundo Monetário Internacional e mesmo que seja atípico, há apenas estes 3 casos que eu enumerei há pouco e, curiosamente, nenhum deles é considerado uma economia desenvolvida, mas a acontecer mina, mais uma vez, a confiança e poderá minar também a confiança não apenas em relação à Grécia, mas em relação a outros países como Portugal. Essa confiança já começou a ser atacada, no sentido em que, por exemplo, os spreads de dívida portuguesa em relação à dívida alemã chegaram a estar em mínimos de cerca de 160 pontos base e estão agora a mais de 200. Portanto, estamos aqui numa... Pronto, houve um aumento significativo dos níveis de spread exigidos para os países periféricos e em Portugal em particular. Em relação à antecipação ou não por parte dos mercados do que é que poderá acontecer segunda-feira ou na próxima semana, se de facto existir um default da Grécia, eu penso francamente que
os mercados e os investidores já tiveram muito tempo a pensar às consequências e as próprias autoridades já tiveram muito tempo a pensar nas consequências e, portanto, este relativo fraco, esta relativa fraca sensibilidade dos mercados aos acontecimentos gregos prende-se essencialmente com o facto de, para já, haver um certo isolamento da economia grega do resto da economia europeia, nomeadamente em termos de sistemas financeiros que estão hoje essencialmente dependentes do Banco Central Europeu e não de financiadores externos, nomeadamente já não há exposição da banca portuguesa ou da banca francesa ou da banca alemã de forma significativa ao sistema financeiro grego. O essencial da dívida está entre mãos de entidades públicas que, de facto, pouco impacto têm, ou pouco terá o impacto em termos de sensibilidade e de risco de crédito dessas instituições. Mas, a economia fica ainda mais destruída. Essa economia ficará destruída, certamente, e, de facto, o que é pena é que despejou-se, de certa forma, 240 mil milhões de euros para cima da Grécia e só se conseguiu chegar a um país ainda mais pobre, ainda mais socialmente destruído e sem que se tenha tomado esse tempo ou ganhe esse tempo para fazer as medidas, ou tomar as medidas estruturais suficientes para repor o país a crescer. Parece que estamos quase numa situação muito pior do que aquela que a Grécia encontrava, ou na qual estava há 1 ou 2 anos atrás. Portanto, isso é que é pena, mas infelizmente, ou felizmente, para os mercados financeiros, não terá muito impacto sobre o desempenho dos mercados. Também te parece, e isto é quase uma pergunta retórica, mas parece-te que a Grécia também não vai, ou não vai mesmo pagar aqui estamos, o montante dos 1.600 milhões? E já agora, se me permitem, estes 3 países que não pagaram ao Fundo Monetário Internacional juntos têm uma dívida de 1.300 milhões de euros. Portanto, neste caso, com os 1.600 milhões, a Grécia sozinha passa logo para ali primeiro lugar destacado. Sim, e se fizermos a soma de toda a dívida que a Grécia tem perante instituições internacionais, estamos a falar de 240 mil milhões de euros, portanto um montante claramente significativo, mas o que é certo é que, independentemente da situação que for, ou da resolução que for encontrada até à próxima semana, o nível de impacto para as economias europeias e para a economia mundial em geral de um default da Grécia já não é hoje o que teria sido há 2 ou 3 anos atrás e os mercados estão a antecipar isso. Luís, olhando para este diz que disse, e afinal não foi, este acordo, eu já fiz esta pergunta aqui noutros programas, mas é aquilo que as pessoas verdadeiramente querem saber. Que tipo de acordo é que é possível alcançar para a Grécia na situação em que se encontra, não passando, e parece-me, e essa é a questão que te coloco, não passando por mais um financiamento, por mais um empréstimo ao país? Muito sinceramente, acho que já é uma coisa que passa um bocado para o campo da especulação. Aquilo que tem-se falado relativamente a possíveis acordos são, e acho que é por isso também que os mercados não deram a devida atenção a este recente anúncio, mas só por parte da Grécia, de que estaria próximo um acordo, é que a coisa estará muito no âmbito dos técnicos, das equipas técnicas e não tanto dos oficiais, portanto, da parte política da equação. Aquilo que parecia claro é que haveria aqui uma tendência e a fazer fé naquilo que nós ouvimos por parte daquilo que foi veiculado por parte da Grécia, que haveria aqui um bom acordo para a Grécia, portanto que haveria aqui uma forma de chegar a acordo sem mexer nas pensões e sem mexer nos salários e eventualmente até mexendo um pouco nas maturidades novamente das existentes nos empréstimos que a Grécia tem perante as instituições, que é como está oficialmente denominada a Troika. O que parece óbvio é que há aqui duas variáveis que é preciso ter em conta. Primeiro, não parece haver tempo para fazer um acordo que se dirija, por razões políticas, que se dirija ao essencial do problema da Grécia, e isso também foi dito na peça sobre o G7, que é como lidar com um país que está com cada vez mais a regredir em termos de atividade económica, combinado com um aumento ou aparente aumento do stock de dívida, do peso deste peso sobre a riqueza, e depois também aqui um pouco o papel do Banco Central Europeu. Porque é óbvio que, se olharmos para o montante que está em dívida, ou para aquilo que o BCE tem no seu balanço relativamente à exposição que tem
que tem relativamente à Grécia, não estamos a falar de um montante significativo. Já isso é óbvio e já todos sabemos que o montante é relativamente pequeno. O que pode minar aqui é sempre uma questão de confiança. A confiança quer por parte dos credores europeus e, sobretudo, do Banco Central Europeu, que pode minar a confiança para limitar um bocado a ação relativamente ao combate à inflação e limitar o seu papel enquanto garante da estabilidade, aquilo que permitiu, por exemplo, ao Sr. Draghi, que há uns anos dizer vamos manter o euro apesar de a qualquer custo. Pronto. E isso, de facto, pode haver aqui um volte-face, porque é o tal estigmata de termos outra vez um efeito Lehman. Ninguém quer ver o que é que vai acontecer, ninguém quer pagar para ter outra vez um efeito Lehman. E é isso que a Grécia representa neste momento para os europeus, porque mexe com uma série de cordas, como foi dito. Mas também concordas que, basicamente, o elefante está no meio da sala e as pessoas vão passando e vão fazendo conta que não se passa nada. Eu acho que vamos ter um acordo sempre para ganhar tempo. Eu continuo a achar que mas provavelmente Europa... ninguém acreditaria que há 3 meses, ou neste caso já mais 4 meses do que propriamente 3, que ao final de 3 meses não houvesse um tipo qualquer de acordo, um meio acordo pelo houve uma primeira... E já vamos no 4º mês e não há acordo. Sim, mas houve uma primeira conclusão que eu acho que teve a ver um pouco com a diminuição de poderes do Ministro das Finanças, o Sr. Varoufakis, onde houve uma percepção muito clara, e isso é uma coisa que vai crescendo nas conversas, dos rumores, por exemplo, dos mercados financeiros, de que efetivamente a equipa que liderava as finanças na Grécia não dominava todos os aspectos técnicos, que havia uma má preparação das equipes técnicas que colocava a questão da capacidade das instituições com quem estão a negociar, que teriam essa expertise. Sim, mas o que eu estou a referir-me é, eventualmente, nem sequer tecnicamente estariam muito bem preparados e estariam com uma posição política que claramente não estava consensuante com aquilo que com a Europa que existe hoje. Vinha politicamente preparada para um combate com o qual esta Europa neste momento não tem margem de manobra para lidar e vinham tecnicamente mal preparados. Portanto, eu julgo que 1 mês ou 2 que houve, provavelmente, para repor alguma destas situações, é tempo a mais nos mercados e é tempo a mais para chegarmos a este tipo de situação. Portanto, especulante, porque aqui não tenho obviamente uma percepção, porque lá está, quando entramos com o fator político, andamos sempre na zona da especulação. Julgo que a Europa tentará chegar a um acordo para adiar novamente uma solução definitiva e que seja mais duradoura. Mas espera que um outro partido entre com outras ideologias nesta equação? Já disse aqui, Hugo, eu acho que neste momento aquela ideia que houve aqui há uns anos do Primeiro-Ministro grego de lançar um referendo sobre o euro, que cada vez parece uma coisa que se calhar na Grécia já deveria ter sido feita, ou faz mais sentido, porque efetivamente o Syriza efetivamente teve um mandato, mas teve um mandato para negociar com a Europa uma outra forma de olhar para o problema dos países periféricos. Não teve um mandato para sair do euro. E esse eu julgo que é um problema político que o Syriza, portanto o executivo liderado pelo Syriza, que está, por sua vez, também ele muito dividido por dentro entre várias fações, terá que lidar, porque se a alternativa efetivamente e os planos que estão a ser feitos são efetivamente os de saída do euro, eu acho que não. Continuo a achar que é algo que não deve deixar dormir muita gente dentro do executivo da Grécia, porque efetivamente ninguém naquele executivo deve querer defender essa posição. Isso tem que ser validado com um mandato efetivo, sobretudo quando existem sondagens que dizem que 60% ou mais de 60% do povo da Grécia não quer abandonar o euro. Portanto, isto teria que ser legitimado, porque há esse problema para gerir. Aquilo que me parece é que do lado da Europa e do lado do BCE também não deve haver grande vontade em deixar a Grécia sair, porque o facto do impacto ser tão desconhecido e tão incerto, pelo preço que custa, eu diria que só se a Grécia não conseguir moldar-se e ir para trás um pouco nas suas ambições, é que não ficará no euro, digo eu. Na estratégia passará, ou parece que passa, por esperar mais um pouco enquanto for dando, ir gerindo a contabilidade, que não é muito famosa, até que, por exemplo, este governo caia e entre um outro mais comprometido com a causa, chamemos-lhe assim, europeia? Essa tem sido a estratégia, ou seja, a estratégia de ganhar tempo, de adiamento de decisões mais estruturais e mais estruturantes, tem sido efetivamente a estratégia, mas eu parece-me que é arriscado
ter apenas esse plano, o plano de que o interlocutor grego caia, enfim, caia em si ou caia porque deixou de ter base de apoio e arranjar ou encontrar um interlocutor que seja mais dócil relativamente aos interesses da União Europeia e aos interesses dos credores. Dito isto, e apesar deste relativo relaxamento, eu concordo com o que o Diogo disse, ou seja, se a Grécia incumprir na próxima semana, provavelmente, o acontecimento no mercado, ou vai ser um não acontecimento, não estou a ver que seja razão para o mercado subir. Acho que obviamente irá cair e vai aumentar a volatilidade, mas não de forma significativa para que possamos dizer que o cenário mudou. Agora, vai ser depois a absorção e a interiorização do impacto que isso pode ter a médio e longo prazo, que pode eventualmente minar a confiança e tornar ou impactar de forma mais significativa aos mercados mais a médio e longo prazo, especialmente porque estamos a atravessar uma fase mais cíclica do mercado, mais sazonal, que é o verão, o período do verão, onde existe um determinado vazio, quer de investidores, normalmente os investidores estão mais avessos ao risco, as entidades oficiais também estão menos proativas, em termos políticos, decisões têm que ser tomadas, não existe tanta disponibilidade em termos sazonais para o fazer e, portanto, pode haver aqui, de facto, alguns riscos, não querendo assustar ninguém. Agora, de facto, isto prova que o assunto Grécia não estava na agenda do G7. Está. Mas fala sobre isso, não é? Portanto, é um assunto não oficial, mas prioritário. Exatamente. E também existe alguma pressão por parte do mundo fora da União Europeia, no sentido de haver também algum caminho a ser percorrido na União Europeia, no sentido, enfim, de encontrar aqui um bom porto, sendo que, obviamente, e a postura, de facto, do Sr. Varoufakis, temos que ser pragmáticos relativamente a isto, tendo ou não razão, não interessa, a postura e a atitude não ajudou a que a credibilidade da Grécia colhesse junto dos seus parceiros, ou junto dos seus credores, enfim, dos seus parceiros da União Europeia e dos seus credores. E, portanto, de facto, o afastamento acaba por ser estratégico, enfim, era algo que estava mais ou menos nas estrelas. E até é um sinal. E é um sinal de também que quer resolver o problema. Quer resolver e quer fazer, e quer ir também caminhar no sentido. Agora, de facto, também parece que há aqui outro sinal, que era mesmo isso que dizias, que é, se a Grécia é assim tão insignificante, como muitos vendem, porque é que há o interesse de outros países, os próprios Estados Unidos, já o disseram, de defenderem um consenso, um acordo para a Grécia? É só solidariedade? Não é. Tem a ver, de facto, vamos lá ver, no G7, uma das agendas, um dos assuntos principais da agenda, esse sim oficial, é, de facto, apesar do voluntarismo e de todas as políticas monetárias altamente expansionistas e políticas monetárias completamente fora daquilo que seria normal, os programas alargados de compra de ativos, o chamado quantitative easing, terem sido fortemente adotados por parte de todas as autoridades monetárias no mundo inteiro. A verdade é que a economia continua a crescer a um ritmo bastante lento e, neste momento, o que temos continuamos a economia norte-americana, que, enfim, até aquela que apresenta melhores perspectivas, apesar do primeiro trimestre o crescimento não ter sido muito assinalável, mas temos os emergentes que puxaram a carroça, por assim dizer, nos últimos 2-3 anos, que neste momento também estão a fraquejar. E apesar de todo este voluntarismo, apesar de toda esta injeção de liquidez que existe, de facto, no sistema financeiro mundial, a verdade é que não existe confiança. E este ano, o produto mundial, ou a riqueza mundial, vai crescer à taxa mais baixa das últimas décadas, se não considerarmos períodos que foram identificados como crise. E, portanto, isto acaba por ser preocupante. E uma notícia como a saída da Grécia do euro, com todo o impacto que é indescrutinável, que não podemos, de facto, quantificar, porque vai além dos riscos financeiros que estão imediatamente evidentes, possa ter na economia e em minar e enfim, contribuir negativamente para a confiança mundial, é algo que deve ser evitado. E, portanto, a Grécia vai ter que ter uma solução. Tem que ter uma solução interina, provavelmente, porque é assim que as instituições vieram-nos a habituar nos últimos anos, mas vai ter que ter depois uma solução mais estrutural, e essa solução mais estrutural vai ter que ver com o montante de dívida que não é pagável e que vai ter que ser negociado de alguma forma. E já continuamos, Luís, se me permites, temos mesmo que fazer agora aqui uma pausa, um curtíssimo intervalo. Não saia daí.